Está recepcionando ali. Vai. Querido Deus, amado Pai, é com grande alegria, Senhor, que nós nos apresentamos aqui, Pai. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de nós nos encontrarmos, Pai. E nesta noite, Pai, eu quero colocar a vida de cada um, que o Senhor venha nos ensinar a tua palavra, nos orientar, Pai. Usa, Senhor, a vida da Elaine, Pai, para trazer a tua mensagem aos nossos corações. Que o Senhor possa estar usando a vida dela para nos abençoar, Pai. Fortalece cada um de nós, Senhor. Ó, Pai querido, que possamos estar firmes na tua presença. Se alguém está meio desanimado, anima, Senhor Deus, fortalece na força do seu poder, Pai. Ó, Senhor, nós estamos aqui para dar as mãos e juntos passar boas novas para esse povo que te ama, Senhor, que precisa de ti, Pai. Nós estamos aqui como igreja, Pai, pedindo a favor de cada um, Pai, que seja fortalecido, que o Senhor venha com o seu poder, Pai. Aqueles que vão entrar, aqueles que não poderão estar conosco, Pai, que já avisaram, Pai, peço a tua bênção sobre eles, Pai. Ó, Senhor, nós te amamos, te bendizemos, tu és o nosso Deus soberano, Pai. De ti vem a nossa força, de ti vem o conselho, de ti vem a cura, a libertação. Sim. Nós te amamos, te adoramos. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é querido. Ó Santo de Israel, te amamos, Senhor. Te amamos, Jesus, te amamos, Espírito Santo de Deus. Ó, Pai, vem sobre nós, vem sobre essa reunião, abençoa essa reunião, Senhor. Vem na vida de cada um, Pai. Ah, Senhor, abre o entendimento de cada um de nós, Pai, para que possamos compreender a tua palavra. Abençoa a Elaine, a sua família, Pai. Ela hoje vai estar trazendo a palavra, Pai. Usa ela, Senhor, usa ela para nos abençoar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra está com você, irmã. Fica bem à vontade. Amém, amém. A paz do Senhor, irmãos. Eu vou tirar o vídeo, que é para ficar a conexão melhor, tá bom? Fica à vontade. Amém? Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 14. O 14 é o 20. Então se levantou Abraão de manhã cedo e, tomando pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo-o sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. E, consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus, ouvindo a voz do menino e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhes Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber o menino. Deus estava com o menino, que cresceu e, morando no deserto, tornou-se peixeiro. Eu estava pedindo a Deus que ele desse uma palavra. E eu orando, e não vinha. E eu orando, e não vinha. Eu falei: Senhor, eu sei que tudo tem o seu tempo, assim como o pastor Jimmy Clay falou na semana passada. Eu falei: então eu sei que no tempo de Deus, ele vai dar a palavra. E quando foi na madrugada de domingo para segunda, né, de anteontem para ontem, umas 4 e pouco da manhã, eu acordei.
E daí, na hora que eu acordei, Deus me deu a palavra. Nós vamos falar sobre sacrifício. Eu falei, amém. Sobre Agar. Eu falei, amém. Meu Deus do céu, sobre Agar, sobre sacrifício. Senhor, o que o senhor quer falar que eu não sei? Vai me dizendo. E eu sei, irmãos, que eu fiquei acordada, eu acredito que até umas 5 e pouco da manhã. E Deus foi falando ao meu coração. Tanto que foi até engraçado, porque a parte na Bíblia, onde fala a história de Agar, eu peguei agora há pouco. Porque Deus já tinha falado tanto ao meu coração que já foi o Espírito Santo abençoando e clareando, e eu falei, amém, Senhor. Então é isso, então vamos falar, então me ajuda. E nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, ele me colocou 3 sacrifícios. O sacrifício de Agar, porque ela teve que atravessar o deserto com um filho. Então a gente pensa, mas Agar era concubina e tudo mais, era escrava, aliás, era serva, e ela engravidou e tal, né? Porque Sara assim o permitiu, e a história que a gente já conhece. Mas vamos nos colocar no lugar dela como mãe. Imagine nós termos que partir de um deserto com o nosso filho apenas com óleo de água, um pedaço de pão e vamos dar a cara para bater no deserto. Eu imagino, como diz o pastor Agostinho, que imaginar não é pecado, né? Eu imagino que Agar deve ter dito, vamos morrer. Acabou. Acabou ali e agora? O que eu vou fazer da minha vida com o meu filho? Já vou voltar na história de Agar. Agora vamos para o segundo. Segundo sacrifício que eu vejo também foi o de Abraão e Isaac. Também um pai que foi sacrificar o seu filho, o filho da promessa. Deus disse para ele, você será pai de multidões. Olha as estrelas do céu, você as pode contar. Tá, mas peraí, eu vou sacrificar meu filho, como que eu vou ser pai de gerações? E aí, vamos fazer o quê? E o maior de todos os sacrifícios, que foi o que Deus deu para nós, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Então, o que eu quero dizer com com essas 3 histórias, com essas 3 situações? A gente falou sobre o sacrifício de Jesus na cruz, falamos sobre o de Isaac e o de Agar no deserto. Todos eles tinham promessas. E é nessa promessa que Deus falou muito ao meu coração. Quando o mundo achou que estava tudo perdido, que já não tinha mais jeito, soltaram o ladrão, crucificaram Jesus. Acabou. Ele morreu, sacrificou fisicamente. Foi. E agora? E agora vem a promessa de Deus. Que ao 3º dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, está aí a promessa de Deus para nós, para a nossa vida, dando Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, olha que promessa maravilhosa e abençoada que Deus nos deu. E daí vem a promessa para Abraão. Você será pai de multidões. Tá, mas espera aí, eu vou sacrificar meu filho? Vou ser pai de multidões, que jeito? Se o meu filho vai morrer. Mas ele teve fé. E é isso que nós precisamos, ter fé para se cumprir a promessa nas nossas vidas. A gente tem que colocar a nossa fé em ação. E é como o pastor Jimmy Clay falou semana passada, tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem o seu tempo. E o cordeiro ele avistou. E o cordeiro ele viu, mas ele colocou a fé dele em ação. Ele teve que ousar. Porque se ele não tivesse ousado, se ele tivesse dito, não, Senhor, é o meu filho da promessa, eu não posso,
Eu não posso. Como é que eu vou ser pai de multidões e se eu vou sacrificar o meu filho? E também, principalmente, como pai e o amor. Meu Deus, eu vou tirar a vida do meu filho. Será que no mundo que nós vivemos hoje, na nossa atual realidade, será que a gente sacrificaria? Será que a gente chegaria até o altar? Porque Abraão teve fé. Ele ousou, porque se ele não tivesse ousado, ele teria desistido lá atrás. Mas ele foi. Na hora que ele foi sacrificar Isaac, é que ele avistou o cordeiro. Então, nós temos a nossa segunda promessa do texto de hoje. E agora, vamos para Agar. Deus tinha dado a promessa para Abraão, que ele seria pai de multidões. Ismael também era filho dele. E aí? Vai mandar ele para o deserto? E vamos fazer o quê? E ele teve que mandar. E mandou. E é a mesma dor de um pai de colocar o filho, como diz, colocou na berlinda. Ele colocou o filho lá para sofrer, para, né, enfim, para atravessar o deserto e todas essas situações. E aí, o que a gente vai fazer? Mas aí teve um menino que orou. E eu acho bem bonita essa parte. Tem até um louvor que conta sobre a história de Agar e de Ismael. Depois eu até vou postar o vídeo no YouTube para vocês. Ele fala que Agar se afastou para não ver o seu filho morrer. Então, agora eu vou falar Elaine mãe. A gente faz tudo pelos nossos filhos. A gente se sacrifica. Hoje eu participei de uma palestra e nessa palestra o rapaz que estava ministrando, ele fez uma pergunta para nós. Ele colocou um slide e tinha lá um atleta levantando 200 quilos. E ele pediu que levantássemos a mão. E ele falou, quem aqui consegue levantar 200 quilos? Ninguém levantou a mão. Ninguém. Então, eu vou refazer a pergunta. Imaginem vocês que vocês estão chegando em casa, a pessoa que vocês amam acabou de sofrer um acidente doméstico e caiu um armário em cima dessa pessoa. Imaginem vocês. Tem 600 quilos esse armário. Agora eu vou refazer a minha pergunta. Quem aqui levantaria o armário para salvar a pessoa que você ama? Todo mundo levantou a mão na hora. Ele falou, mas vocês não levantam 200 quilos, mas levantam 600? Por quê? Porque uma mãe por um filho, por quem a gente ama, a gente levanta uma tonelada. E, inclusive, ele trouxe até uma reportagem de uma mãe que o filho era mecânico e caiu um carro em cima do filho e a mãe levantou o carro. Como? É o sobrenatural de Deus que faz a gente agir porque ouve o nosso coração, porque ouve as nossas petições. Então, eu fiquei pensando, né? Senhor, é verdade. E aí, como que vai ser Agar no deserto com o seu filho, com água, um pão? E aí? E aí ela teve que se afastar para não ver o filho morrer. Mas Deus tinha promessa. E daí foi quando ela avistou o poço, e daí ali no último versículo que eu li, que Ismael cresceu e tudo, e também a gente sabe que já a geração de Abraão já foi. Agora eu falei de sacrifício e as promessas. Eu vou falar um pouquinho da promessa de Deus para a minha vida. Antes mesmo de eu casar, eu lembro que tem um hino que diz que eu vou cantar, mas por favor, eu sou totalmente desafinada, não é meu forte. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim.
E eu lembro que eu era solteira ainda, e quando eu ouvi esse louvor, eu coloquei a mão no meu ventre, e eu falei, Senhor, eu não vou morrer enquanto eu não for mãe. Enquanto o Senhor não realizar este meu sonho, eu não vou morrer, porque é uma promessa de Deus para minha vida e eu tomo posse. E assim, e eu orei sozinha, quietinha, e nunca acho que nem comentei isso com ninguém. Mas eu sabia da fidelidade de Deus. Daí depois conheci o Carlos, né? E daí a gente casou, daí a gente planejou a Duda, e a gente casou em 2010 e a Duda veio em 2015. Daí você me pergunta, nossa, mas esperaram tanto tempo para a promessa de Deus se cumprir? Aí volta o tempo de Deus. Que a gente tem que esperar o tempo de Deus. Agar atravessou o deserto. Então, muitas vezes, esse deserto que a gente está enfrentando entre o sacrifício e a nossa promessa, a gente atravessa esse deserto. E o meu deserto, eu tive uma gestação totalmente tranquila, graças a Deus. Mas, enfim, infelizmente eu sou alérgica a um monte de coisa. E a anestesia não pegou. Não pegou uma, não pegou duas. E o Carlos me conta que não teve jeito. Eles tiveram que me entubar e me dar anestesia geral para a Duda nascer. Porque como a Duda estava sentada, então tinha que ser cesariana. E daí foi o momento em que eu pensei, que daí, na verdade, eu estava desacordada, né? Estava sedada, né? E que tive que tomar geral. E o Carlos falou que eles tiveram que me entubar. E daí foi a hora que diz que o Carlos, depois ele me conta, que diz que a primeira coisa que ele pensou, meu Deus, e agora? Que é que eu vou fazer criando uma filha sozinha? Porque ele se assustou, ele achou que eu não ia sobreviver ao parto. E daí ele me contando. Quando ele me contou isso, né, lógico, depois que eu saí da anestesia geral, tudo, a Duda nasceu 22 horas, eu fui conhecer ela, acho que era 4, 5 horas da manhã, depois que passou a anestesia. Graças a Deus, Deus foi tão maravilhoso. A anestesia não pegou na Duda. Então, assim, a equipe médica foi uma bênção. E a anestesia não pegou, porque daí eles dão uma nota enfim, para a mãe, para o neném, depois do parto. E daí a minha médica falou que a nossa nota foi alta, que, assim, nem parece que eu tinha tomado anestesia geral. E então, porque ele me contando, na hora eu já sabia. É a promessa que Deus fez quando eu ainda era solteira. Que ele falou: você não morrerá enquanto, então, as promessas não se cumprirem. E realmente, e a promessa se cumpriu. Eu sou mãe e estou aqui, firme e forte, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. E daí o tempo foi passando, né? E quando foi ano passado, né, eu já dei o meu testemunho para vocês. Eu passei mal, passei tudo, né, para quem não conhece ainda. E daí acharam que era Covid, acharam que era isso, que era aquilo. E daí foi quando nós começamos a investigar. Tanto que eu falo que eu agradeço a Deus, assim, pela minha supervisora, né, pela minha chefe, porque eu lembro até hoje, ela mandou recado por uma vendedora para mim, que quando eu passei mal na loja, ela pegou e falou: diz para a Elaine ir para o médico agora e vai investigar. Porque nos exames normais, nos hemogramas, não aparecia nada. Não aparecia absolutamente nada. E daí foi quando acendeu aquela luzinha. Eu falei: opa, é verdade. E daí foi quando eu fui falando com o médico: ó, temos que investigar, porque não é normal eu passar mal. Passei mal em novembro de 2021, em dezembro de 2021, e aí os sintomas cada vez ficando pior. E foi quando o médico pediu um exame diferenciado. E daí já apareceu na hora. E eu lembro que daí eu tive que fazer a ressonância, e eu liguei para a pastora Eliane, chorando, falei com ela, falei com a Mônica, né? Amo, amo, com todo o meu coração, toda a minha gratidão, a Mônica, a pastora Eliane e a minha prima,
a Michele, que também congrega aí com a gente na quarta. Então, eu falei com ela chorando por causa do diagnóstico. E eu chorei. Aí levei o laudo para o médico, e daí ele falou, realmente você tem um tumor na cabeça. Daí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Um tumor na cabeça, e chora. Só que indo para o consultório, eu coloquei um louvor para ouvir, e olhe como Deus fala com a gente. O louvor que ele deu foi o louvor tema da cantata, algo novo. Eu falei, opa, então peraí. E daí a pastora orou comigo, tudo, daí eu fui, daí eu saí do consultório chorando, desesperada, e eu fui até o trabalho do Carlos, que por coincidência era perto, aí o gerente dele já dispensou ele, e o gerente dele veio e falou bem assim para mim, Elaine, você vai ter que ter mais força agora, porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer, nossa, coitadinha, nossa, imagine, ela tem isso, ela tem aquilo, é tão nova. Ele falou, aí é a hora que você vai ter que dar força para a pessoa, para você mesmo ter força, porque senão, daqui a pouco todo mundo te derruba. Eu falei, amém. E eu não queria contar nada em casa, eu não queria preocupar minha mãe, não queria preocupar minha tia, então só eu e o Carlos sabíamos. E daí foi quando eu orei. E eu falei para Deus, Senhor, é a primeira e única e última vez que eu vou chorar de tristeza. Porque a partir de agora, as minhas lágrimas serão de alegria e gratidão. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não nasci com isso não me pertence, isso não é meu e não é a promessa de Deus sobre a minha vida. Ah, eu tive que me sacrificar? Tive. É difícil quando dá efeito colateral? Demais. Me derruba, me deixa de cama. Mas para honra e glória do Senhor, a promessa está se cumprindo. A promessa de Deus sobre a minha vida. A gente enfrenta o deserto, a gente atravessa o deserto, a gente atravessa. Mas a promessa de Deus está lá. O que a gente não pode é cair no meio do caminho. Porque se a gente cair no meio do caminho, daí, cadê a nossa fé? Ah, mas é fácil falar, Elaine. Claro que é fácil falar. Quero ver você estar ali, no meu lugar. Olha, se eu falasse tanta coisa que a gente já enfrentou nessa vida, você vai dizer, meu Deus, Elaine. Eu falei, amém. E daí foi quando eu fiz o meu testemunho antes de saber se o tumor era benigno, se era maligno, se eu ia ter que fazer químio, se eu ia ter que fazer rádio, se eu ia ter que fazer cirurgia, eu ia ter que fazer. Eu falei, Senhor, eu creio na tua promessa e eu vou fazer o meu testemunho. E quando a médica analisar o laudo e dar o diagnóstico, eu tenho certeza que a tua promessa se cumprindo na minha vida. Então, eu tive uma atitude de fé, porque eu fiz o meu testemunho antes de ter o diagnóstico completo. Eu fiz pela fé, por causa da promessa. Por causa das promessas que Deus tem sobre a nossa vida. E quando saiu o laudo, o tumor benigno, não precisava fazer químio, não precisava fazer rádio e não precisava fazer cirurgia. É só mantendo com o tratamento. Então, é como eu sempre digo, eu faço acompanhamento com o endócrino, né? Faço com o neurocirurgião, e daí é o que eu sempre digo, eu não tenho um tumor, eu tinha um tumor, porque ele não nasceu comigo, ele não me pertence, ele não é meu, eu tinha. E a pastora me chamou para fazer a mensagem para vocês semana passada. E olha como é que são as coisas. Eu passei mal, tanto que eu pedi a oração de vocês. Eu fiquei uma semana de cama, tive que tomar medicação na veia, injeção, tive que tomar antibiótico, enfim, uma série de remédios. Tinha dia que tomava mais de 10 remédios por dia.
E daí tive que fazer um novo exame de sangue, porque os médicos estavam desconfiados que a minha prolactina tinha subido. E eu também já imaginava que era isso. Daí fiz o exame de sangue e deu que a prolactina estava alta. Quando os médicos fizeram o diagnóstico, a prolactina, o índice, só para vocês entenderem um pouquinho, é 23. O meu deu 60 e poucos. Quando eu iniciei o tratamento, caiu para 20, e depois, no terceiro exame, caiu para 7 ou 9, não me lembro bem. E agora, quando eu peguei o resultado, foi para 172. E eu dei glória a Deus. E daí, a minha mãe do meu lado, ué, não entendi. Daí eu falei, mãe, Deus tem uma promessa. Eu tive que me sacrificar. Eu tive que sentir as dores, sentir os efeitos colaterais. Eu tive que sentir tudo isso novamente. Por quê? Porque o meu tratamento estava precisando de ajuste. Se eu não tivesse passado por esse deserto, se eu não tivesse me sacrificado, como é que eu ia saber que eu ia ter que mexer no tratamento? Como Deus tem essa promessa e eu creio no milagre, em momento algum eu duvidei, eu sabia que era a mão de Deus agindo. Eu sabia que era Deus trabalhando na minha vida. Eu sabia que eu precisava passar por esse deserto, assim como Agar passou pelo deserto, para eu poder ajustar o tratamento. Então, a partir do momento que a médica já entrou com o ajuste da medicação, questão de até 72 horas, já desaparece todos os sintomas e o organismo já fica equilibrado de novo. Porque o microadenoma da hipófise é uma glândula, é o que eles chamam de glândula mestra, ela é responsável pelos nossos hormônios. Então, para vocês entenderem, a hipófise ela tem mais ou menos 1 centímetro, é muito pequena. Só que ela comanda todos essa parte, essa glândula é responsável por todas as partes dos nossos hormônios. Então, o que acontece? Eu até brinco que os meus hormônios eles começam a brigar entre si, eles entram em ebulição. Por quê? Porque daí dá diarreia, dá náusea, dá vômito, a pressão, eu tenho pressão baixa, dava 10/5, daqui a pouco dava 17, enfim, daí dá aqueles mal-estar, dá aqueles picos e tudo mais. Mas assim, se eu não tivesse passado por esse deserto, eu não ia ter a promessa de Deus. Porque lá quando eu era solteira, eu pedi para Deus que eu queria ser mãe. E eu pedi para Deus, Senhor, prolonga os meus dias, porque eu quero acompanhar o crescimento da minha filha. E foi uma promessa que Deus fez para mim lá quando eu ainda era solteira, sei lá quantos anos eu tinha, sei lá, 20 e pouquinhos, não sei, nem lembro. Mas eu tinha essa promessa de Deus. Então, muitas vezes, irmãos, a gente tem que atravessar o deserto, assim como Agar atravessou, né? A gente sabe que não é fácil, né? Por que eu peguei essa parte dela? Só para a gente ter, assim, um parâmetro, mãe e filho, porque é a minha história, é a minha promessa de mãe e filha. E a promessa está se cumprindo. Minha filha está com 7 anos aí, para honra e glória do Senhor. Eu vejo, assim, muito na Duda a fé dela. Como ela falou aquele dia, né? Quando estava chovendo e batendo atrás do nosso carro. E no mesmo dia ela tinha me perguntado o que estava escrito no nosso adesivo do carro, que eu falei que era Deus é fiel, que tem no para-brisa traseiro. E depois, olha o que Deus tem feito na vida da Duda. Porque ela é minha promessa. E Deus falou, e ela falando para mim, viu, mãe, como Deus é fiel, ninguém se machucou. Então, olha a promessa de Deus sobre a minha geração. E eu sei que Deus ainda tem muito, muito para fazer. Eu ainda tenho muito ainda para viver. Tem dia que está com ânsia, que está com dor de cabeça, que está com isso, está com aquilo.
Irmãos, é um sacrifício que a gente tem que fazer, mas a promessa de Deus está lá. Ela está nos esperando, a gente tem que ter fé, porque se a gente demorar, escorregar no meio do caminho, daí não tem o que fazer. Daí a gente, poxa vida, que Deus que nós estamos, que Deus que nós servimos, que Deus que nós seguimos, se a gente não tiver fé. A fé da gente muitas vezes é abalada? Claro que é. A gente é ser humano, a gente erra, a gente peca, mas é uma coisa que eu sempre digo: nada acontece se não for da vontade de Deus. E é isso que eu sigo na minha vida. Nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus. É da vontade de Deus de a gente atravessar o deserto? Deus muitas vezes permite as coisas para que a gente possa também valorizar aquilo que a gente tem. Às vezes a gente não dá valor para a nossa saúde. A gente não dá valor, de repente, para a nossa casa, a gente não dá valor para a nossa família. Mas e aí? Onde é que está a nossa fé? Onde é que está o nosso amor em Deus? Daí o sacrifício de Jesus por nós, para se cumprir a promessa de Deus sobre as nossas vidas, aí é em vão? Então, é a hora que eu paro e penso, e eu digo: Senhor, amém. Eu sei que já vai passar. Eu sei que vai passar, esse deserto já vai passar, esse deserto, a gente está ali do ladinho do poço. É só a gente dar mais uns 2 passos. Ai, mas que 2 passos longos, que 2 passos doloridos. Olha, irmãos, não é fácil, não. Quando a gente fica uma semana de cama, não é fácil, não, sabe? Mas eu vejo, assim, que cada vez que eu passo nesse sacrifício, cada vez que eu atravesso esse deserto, cada vez mais eu me aproximo de Deus. E cada vez mais eu lembro das promessas de Deus sobre a minha vida. Então, é o que eu falo. Deus coloca a gente num lugar. Se Deus coloca, só Ele tira. Se Deus nos dá provações, Ele só nos dá provações que possamos suportar. Porque Ele conhece o nosso coração. Conhece melhor do que nós mesmos. Então, eu só vou finalizar, que já deu o horário, com um versículo. Só deixa eu achar aqui, irmãos. Eu fechei. Eita. Eu deixei o versículo fechado eu fechei bastante coisa aqui para não atrapalhar. E aqui. No Salmos 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. E que possamos habitar na casa do Senhor para todo sempre, e por muitos e muitos anos, e na eternidade. Amém. Tá. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, quer fazer um comentário? Glória a Deus, Depois eu Elaine. Palavra abençoada. Lembrando aqui que só vem água, só vem chuva na terra seca, né? Só é honrado, só recebe dupla honra aquele que foi humilhado, e assim vai. A palavra de Deus nos ensina que é perdendo que nós vamos ganhar. Então, quando tudo parece que vai dar errado, o Senhor providencia a nossa vitória, né, Elaine? Glória a Deus. E eu quero já aproveitar e compartilhar a vitória que a Angélica falou, para eu compartilhar com vocês. Há algum tempo, nós estávamos orando pelo seu irmão Douglas. Ele, assim, tinha que pagar pensão para a ex-mulher, tinha filhos, não parava emprego, os empregos que ele conseguia era só bico, dificuldades e muita coisa. Ele estava muito desanimado. E nós estávamos aqui clamando por ele, a Angélica também, e hoje ele pegou um emprego muito bom, com salário bom. Nossa, ele vai ter como
pagar sua moradia, vai ter seu vale, maravilhoso. Então, ela pediu para eu compartilhar. Quando tudo está dando errado, o Senhor abre portas e o Senhor nos abençoe. Obrigada, Elaine, pela palavra de motivação, de fé, de coragem e de vitória, que seja para animar nossa fé também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, palavra maravilhosa. Eu vejo assim que dentro dessa palavra, eu sei que assim, a gente, como a palavra foi voltada, né, para a questão de mãe, papel de mãe, mas a gente poderia fazer uma aplicação, né, estendendo isso também para a questão do sacrifício dos pais, né, porque aqui fala de um sacrifício também que Abraão teve que fazer, né, porque ele teve que dispensar Agar, que tinha um filho, e esse filho, né, que no caso o texto aqui cita, né, que estava praticamente para perecer, foram levados para o deserto, mas era filho de Abraão, e ele teve que dispensar aquele filho, e Deus falou, dispensa Agar. Então, um sacrifício também da parte de Abraão, mas aonde que eu gostaria de chegar? Se fosse para nós levarmos para uma aplicação pessoal para os nossos dias de hoje, eu creio que Deus tem um plano. Você crê nisso, que Deus tem um plano? E o plano de Deus, ele tem um plano original. E muitas vezes nós alteramos os planos originais de Deus, né? E Deus, ele não tem plano B. Deus não tem plano B para nós. Deus tem o plano original. Mas quando nós saímos, digamos assim, da presença dele, quando nós tomamos outros caminhos, ele vai criar digamos assim, uma circunstância, né? Ele vai criar um meio, né, de dar uma volta para trazer nós novamente para o plano original, né? Então, segundo a sua vontade, né? Então, a vontade de Deus, muitas vezes, nós deixamos de cumprir e as promessas não se cumprem, porque nós saímos dentro desse plano original. Então, aí que está a grande questão, né? Porque a vontade de Deus era para que Abraão tivesse em Sara o seu único filho, mas ele foi buscar uma alternativa. E daí que veio o filho de Agar, né? E o filho de Agar não era o filho da promessa. Então, toda essa situação gerou, né, isso, digamos assim, sacrifício, né? Gerou sacrifício. Então, ele por ele não obedecer, ele teve que sacrificar, né? Então, ele vai para sacrificar o primeiro filho, e o segundo filho também, que no caso, o primeiro filho, é esse filho de Agar, que teve que passar, a mãe, no caso, aí, como foi muito bem explanado, porque ali nós tivemos 3 sacrifícios, né? Mas da parte da mãe, né? A parte de andar com o filho no deserto, né? Ela teve que andar com o filho no deserto, assim como nós, como pais, nós temos que, se for preciso, nós temos que andar com nossos filhos nas situações difíceis, entende? Isso 600. às vezes a gente pensa, pô, teve uma perda. Não, Deus, se ele permite certas coisas, a gente diz que Deus tem a vontade dele, tem a vontade permissiva. Vontade permissiva era aquela que ele não queria, né? Mas ele permite porque não tem outra alternativa, porque nós fizemos essa escolha errada. E ele, para nos trazer para o plano original, certo? Ele até permite certas coisas, mas o plano de Deus, existe a vontade permissiva de Deus e a vontade, muitos dizem que é a vontade concessiva, não. É a vontade planejada de Deus, para que nós venhamos a voltar para o plano original. Então, eu vejo assim que, dentro desse sacrifício, o primeiro sacrifício que nós, como pais, temos que andar com nossos filhos, mesmo no momento que eles estão no deserto. Então, é esse momento que eles estão no deserto que eles precisam da companhia dos pais. E quantos pais não abandonaram os filhos, né? No momento que eles estavam num momento difícil da vida, que eles tinham que decidir coisas que eles... você, né? Poxa, nós precisávamos de nossos pais para nos orientar, nós estávamos passando por um deserto, pela ignorância, nós não sabíamos para que lado correr, o alvo, nós não sabíamos lidar com certas coisas. Aí que está, essa mãe, ela vai e usa, digamos assim, essa característica de acompanhar o filho no momento do deserto. A segunda parte que eu entendi é que ela, digamos assim, ela teve que levar, digamos assim, o filho para esse lugar, né? Então, e o deserto foi o altar, né? Muitas vezes nós temos que levar os nossos filhos
né? Digamos assim, para o altar de Deus. Muitas vezes é no deserto, porque o filho que tem todas as coisas e nunca, digamos assim, nunca falta nada, e você dá tudo o que ele quer, tem alguma coisa de errado, né? Você não pode dar tudo para os teus filhos. Tem coisa que você não é permitido você dar, porque nós vamos estragar os nossos filhos, certo? Mas muitas vezes nós temos que levar eles para o altar do sacrifício, ou seja, temos que levar eles a conhecer a palavra, temos que levar eles a ter a consciência dos princípios, porque muitas vezes a pessoa pega e entrega o filho. Não, eu tenho filho, mas você coloca na escola e você entrega para que a escola vá lá e cuide da obrigação que é tua. Não, eles vão educar. Sabe o que a escola fala? Com os professores, muitas vezes, que têm certas ideologias, o sistema está dizendo assim para você: traga teu filho para mim, traga ele para mim. Amanhã, depois, quando você perde a autoridade, amanhã, depois, quando você perde a razão, quando ele já não te respeita mais, daí eu quero ver você ir buscar, né? Porque em vez de você entregar ele no altar do sacrifício, você entregou para o sistema que cuida dele. Pode deixar. O diabo sabe como cuidar dos nossos filhos, quando nós não entregamos os nossos filhos no altar. Entregar nossos filhos no altar é entregar os nossos filhos para a palavra de Deus. Essa seria a segunda parte, muito bem colocada, e eu estou usando todo o texto que foi colocado de uma forma maravilhosa na questão da mãe, quando ela colocou sacrifício, e eu vejo que o terceiro é fazer o que Deus fez com o filho dele para que ele se tornasse vencedor. Então, quando a gente vê a questão de filho, nós somos geradores de sacrifício. O maior sacrifício que a irmã acabou de colocar ali é o sacrifício de fé. O sacrifício de fé, e o único sacrifício que nós entendemos nos nossos dias de hoje, o único sacrifício que nós temos que fazer, digamos assim, em relação, é aceitar o sacrifício de Jesus. Esse foi o verdadeiro sacrifício. Claro que nós temos as nossas responsabilidades. É difícil, mas o maior sacrifício é um sacrifício de fé para cumprir tudo isso que a Elaine acabou de falar, né? O que uma mãe não tem que fazer, através da fé, né? Ela foi muito específico, né? Através da fé, para cuidar dos nossos filhos, e nós, como os pais, nós vamos colocar agora, vamos fazer uma ampliação desse quadro, desse cenário. Deus quer que nós cuidemos dos filhos dele, né? Que nós venhamos a levar todos que são filhos dele para o altar. Deus quer que nós, se for necessário, andemos nesse deserto, no mundo, digamos assim, orientando os filhos de Deus. Não é só o meu filho, é os filhos de Deus. Esse é o nosso papel, uma aplicação pessoal para a família de Deus. Você está entendendo? Tem um vizinho, tem uma pessoa que está perdida, às vezes um rapazinho que mora próximo da tua casa, uma pessoa que está perdida, às vezes uma pessoa está precisando de um aconselhamento dentro de um casamento, e a gente não tem uma palavra de fé, de persistência, de falar para a pessoa: não desista do teu casamento, não desista do teu projeto. Isso é sacrifício de fé, e transformar todos, né, em vencedores em Cristo Jesus, né? Porque Jesus, ele foi o sacrifício vivo que glorificou a Deus. Como é que nós vamos glorificar a Deus? Nós, como, digamos assim, como pais espirituais, porque eu estou olhando o meu filho, mas eu tenho que estar olhando para outras pessoas, para os filhos de Deus. Então, a gente amplia esse quadro. Olha que texto maravilhoso que a Elaine colocou aqui, um texto que ele cobre áreas assim da nossa vida, e quando nós fazemos o sacrifício pelos filhos de Deus, pelos nossos filhos, quando nós assumimos a paternidade, né? O que é que Deus faz na nossa vida? Vou ler o versículo que a irmã acabou de ler. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Quando nós sacrificamos, Deus abre os nossos olhos espirituais e nós podemos ver a fonte, nós conseguimos mostrar para as pessoas aonde está essa fonte, que é Jesus. Maravilha essa palavra. E daí foi até lá e encheu de água as vasilhas e deu de beber o menino. Vamos dar de beber da água da vida para os filhos de Deus. E quem é a fonte? E quem é a fonte? A pastora vai fazer uma conclusão, uma complementação. Vamos já orar. Lá no Velho Testamento, apontando para Jesus, né? Toda palavra aponta para Jesus. Quando ela viu a fonte, ela viu
a promessa de Deus, Jesus. Amém? Que traz para nós essa graça maravilhosa. Hoje, o sacrifício nosso não é tão pesado como era antigamente, porque Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, nós temos Jesus aqui. E qual é o maior sacrifício nosso hoje que Deus aceita? É o sacrifício que brota dos nossos lábios, de adoração e de louvor, porque é pela fé. E o verdadeiro louvor, ele é em espírito e verdade. E o maior sacrifício é o sacrifício de fé. É o sacrifício de fé. Sabe? É fácil falar, mas olha a situação da Elaine, né? Ela olha e diz: aqui não, Satanás, aqui não, aqui para você, ó. Aqui para você. Deus não me fez assim. É isso que agrada a Deus. É isso que, quando você está passando por uma situação, por que é que Deus permite que nós passemos por situação? Porque Ele quer ser glorificado dentro desse plano planejado, essa vontade planejada, que é glorificar o nome dele. Às vezes nós estamos passando por uma situação, como a Elaine falou, ela está glorificando o nome dele, porque quando nós temos, é fácil falar, como diz o Fran, né? Quando você tem dinheiro, é fácil. Mas quando Satanás, ele tenta tentar a tua fé, e você não se entrega, você botou ele para correr. Aí é que a palavra diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Com doença, com miséria, com tudo aquilo que ele põe na sacola e vaza daqui. Pega tumor, pega doença, pega problema de depressão, de miséria, põe na sacola e vaza daqui. Essa palavra que eu entendi da irmã foi isso. Quer fazer alguma complementação, Elaine? Fica à vontade, mas eu vi que realmente é uma palavra que, se não te levantou hoje, eu saio daqui. Valeu a oração, valeu a palavra. A pastora Eliane vai. Não, só que pode falar, Elaine. Amém, glória a Deus. É exatamente o que o pastor falou mesmo. A gente tem que ter fé. E assim, só uma coisa que eu esqueci até de comentar, mas eu mandei para a pastora, eu tive que repetir na semana que passou agora a ressonância. Mas assim, olha como é que é. A outra vez que eu fiz, saiu o resultado rapidinho. E agora não havia jeito de sair esse resultado. Eu falei: mas que coisa! Daí eu fiz antes do feriado. E nada, fiz dia 1º, não saiu o resultado na terça, saiu o hemograma, mas não saiu a ressonância. Não saiu no dia 2, não saiu no dia 3, 4, 5, 6. Tinha até o dia 7. Aí eu entendi. Eu falei: Senhor, me perdoa. É novamente a gente querendo passar na frente da vontade de Deus. É o tempo de Deus. E o que acontece? Deus estava trabalhando na minha vida nesses dias. E daí, quando eu descansei no Senhor, daqui a pouco, plim, saiu o laudo. Qual que é o laudo? Olha como Deus fez. Eu fiz no mesmo lugar, né? Lá na X-Lab. E o mesmo médico fez os 2 laudos. E daí ele comparou um laudo com o outro. E assim, o que a gente já sabia, o que já tinha certeza, não teve alteração nenhuma. Glória a Deus, aleluia. Nenhuma. Eu falei: porque eu sei, Senhor, agora eu sei o teu tempo. E pedi perdão a Deus. Falei: Senhor, me perdoa, porque eu estava acelerando o teu tempo, mas eu não tinha entendido ainda. Era o tempo de Deus. O resultado tinha que ser. Por que ele tinha que ser na segunda-feira? Porque Deus me deu a palavra na madrugada de domingo para segunda. Glória a Deus. Perdoa. Amém. Glória a Deus. Então, vamos pedir para a Kátia Dias ali orar, gente? Daí ora por essa palavra maravilhosa aí, para complementar. Tem que ser meio rápido por todos. E daí o Fran, tem 2 minutos? Então, tem 2 minutos. Então, o Fran, daí não. Kátia, com você. Não é possível. Não escreveu. Tá. A Kátia Dias pode fazer a oração Kátia? pelos pedidos de oração.
Não está? Então, vamos... Fran, com você, então. Pode fazer. Quero ver se ela vai. Graças a Um Deus. minutinho. Oi. Oi. Deixa eu cuidar, peraí. Tem alguma coisa no microfone. Kátia, acho que Querida, graças nós te Fone, damos. pastor. Kátia, só um momentinho. Oi. Fran, a Kátia entrou. ela vai orar. Então vai, Kátia, com você. Senhor Deus, querido e maravilhoso, te agradecemos, Senhor, por essa tão maravilhosa palavra, Deus. Obrigada, Senhor, pela vida da Elaine, Deus, por tudo que ela trouxe para nós, que abriu os nossos olhos e o nosso coração, Deus. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, nessa difícil tarefa, Senhor, de entendermos o teu propósito sobre a nossa vida, Senhor, do teu tempo sobre a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fé. A sua palavra diz que nós podemos pedir para que o Senhor aumente a nossa fé. Então, aumenta, Senhor, todos os dias, a cada dia da nossa vida, aumenta a nossa fé, Senhor, para que a gente entenda, Senhor, tudo o que vem de Ti, tudo o que o Senhor deseja de Ti. Te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fran,